Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez com o Antônio, nosso responsável pelo desenvolvimento da plataforma Fichex, e ele vai contar um pouco sobre as atuais ameaças, os principais desafios que a área de cibersegurança tem encontrado e quais são as perspectivas aí atuais do mercado e como que a Fichex pode solucionar algumas das dores e alguns dos problemas. Então se apresenta um pouco aí pra gente, Antônio, e pode começar. Salve, Rafa, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. A ideia aqui é trazer um pouco de como está o contexto global, as dificuldades que a gente vem encontrando na área de cibersegurança e apontar mais ou menos como que a gente aborda esses desafios para tentar amenizar ou mitigar os riscos, né? Como funciona esse processo. Fazer uma breve introdução aqui, com o conflito na Ucrânia e tal, hoje em dia se joga, agora tem muito holofote em cima do cyberespaço, né? Hoje a gente já vê que a maioria dos exércitos dos países, além de aeronáutica, marinha e, e exército de regulares, assim, eles também têm um braço de cibersegurança, né? E E a maioria dos países e estados vem investido muito nessa questão por questões de inteligência, espionagem e, na verdade, isso sempre teve aí, isso aqui agora com os conflitos isso está mais em foco, né? Inclusive, semana passada saiu essa notícia na Bloomberg que o porto de Nagoya foi vítima de um ataque de ransomware, supostamente russo, e aí causou um transtorno de dias na operação do porto. E ano passado, a gente teve a Costa Rica, que foi o primeiro país do mundo que teve que declarar emergência nacional devido também ao ataque de ransomware, que supostamente também ligado à Rússia. E enfim, prejuízo de milhões de dólares e dias, né, para conseguir regularizar as operações e tal. E aqui eu separei uma imagem da IBM, de um vídeo da IBM, onde eles comentam esse contexto, né, que a gente vem num passado muito recente com ataques violentos de ransomware e de violação de dados, e o que a gente conseguiu com um mecanismo de mitigação foi, entre outros, tipo, foi a autenticação de multifatores, né? E se a gente for pensar assim, a gente ter a consciência que o ransomware, a gente, tipo assim, é uma batalha que a gente não venceu, sabe? É uma ameaça que tá aí, latente, e, e aqui eles, na imagem mostra, né? Tipo assim, no futuro breve, além dos ransomware que a gente vai ter que continuar enfrentando, agora a gente tem um aumento exponencial no IoT, né? Que para explicar um pouco para as pessoas, seria a internet das coisas, que seria os relógios inteligentes, Alexa, assistentes em geral, a geladeira, qualquer dispositivo inteligente ligado à rede, né, à internet. E pensa assim, talvez, sei lá, 5 anos atrás, na sua casa, tu ia ter um computador, um celular, né? Hoje em dia a gente já tem relógio, já tem geladeira, já tem Alexa. Então, tipo, tudo isso cria uma rede que aumenta significativamente as possibilidades de invasão, né? E somado a todo esse contexto, a gente tem a questão da inteligência artificial, que vem nesse embalo, da OpenAI e agora o Google Bard e tal. A gente tem o avanço da computação quântica que vai colocar em xeque muitos algoritmos de criptografia que são, digamos, consagrados hoje em dia. E uma questão muito significativa é a questão do skill gap, ou seja, a gente vem, de um momento para o outro, surgiram muitas
uma vasta gama de tecnologias e ainda a gente não tem expertise e pessoas capacitadas que possam masterizar todas essas ferramentas e desenvolver soluções efetivas. É tudo muito incipiente ainda, né? E vale ressaltar que a gente ainda está no momento digamos, internet de escada em questões de inteligência artificial e internet das coisas, né? E, por exemplo, se a gente for pensar, a gente está no o mercado de computação pessoal, computadores pessoais, tem mais ou menos uns 30 anos, né? Que ficou, digamos, acessível, viável. O mobile um pouco menos. E a internet das coisas muito menos, né? Coisa de, sei lá, 10 anos para cá, também bem incipiente. Só que nesses 30 anos de computação pessoal e tal, computadores pessoais, tipo, hoje em dia o Windows ou o Mac, eles já vêm com muitos recursos de segurança. Tipo, ele já é uma tecnologia que já evoluiu a um ponto que você pegando o computador da loja e abrindo em casa, ele já tem uma segurança muito aceitável, assim. Só que quando a gente olha para dispositivos IoT, a gente vê que esses dispositivos, eles ainda é uma tecnologia que ainda não é tão segura e também não há um olhar tão crítico para desenvolver uma segurança nesses dispositivos. E como consequência disso, a gente tem os maiores ataques de DDoS, que seriam Distributed Denial of Service. Foi o ataque que ficou famoso em 2010, na época do Wikileaks, do Assange, quando os servidores da Visa e Mastercard ficaram fora do ar, né? Foi um prejuízo gigantesco e tal para as operadoras. E aí, se a gente pensar hoje que a maioria dos botnets dos computadores que compõem essas redes já não são mais tipo computadores pessoais, já são esses dispositivos que são mais frágeis do ponto de vista de segurança e são muito mais numerosos, né? Então se torna uma rede muito mais eficiente para quem está tentando atacar. E como forma de existem algumas certificações e frameworks na questão de cibersegurança que as empresas implementam. Cada nicho tem alguns padrões, tipo, empresas instituições em geral que lidam com processamento de cartões e tal. Tem o PCI DSS, que é uma certificação obrigatória para poder operar nesse tipo de ramo. Existem várias, algumas são bem mais, com um olhar muito mais técnico para questões de ferramenta, bibliotecas, etc. E algumas outras têm um olhar mais também para as pessoas. Aqui um exemplo seria o CIS, que Center Information for Security, que a gente pode ver que o Control 14 eles recomendam tem esse item que é de treinamento e conscientização, né, de pessoas. Inclusive o TCU recentemente, né, recomendou para os órgãos públicos Exatamente. alguns desses itens, né, para dentro dos frameworks, né? Isso, se eu não me engano, era o CIS mesmo, era a implementação do CIS. E aí é interessante que essa questão do treinamento e da conscientização, ela fala diretamente com o nosso modelo de negócio, né? Que é o foco nas pessoas. Ou seja, além de blindar as empresas no geral, elas têm o cuidado de criar uma bolha de segurança, né? Em toda a sua infraestrutura. Porém, é aquilo, a gente tem que ter a consciência que embora a gente tenha toda uma bolha super segura, às vezes uma pessoa que está distraída ou que não está atenta aos cuidados de segurança, ela pode comprometer toda uma infraestrutura. E aí que entra a questão de conscientização, né? Como é que basicamente são os três pilares assim que a literatura de cibersegurança geralmente recomenda, que seria
a conscientização, as estratégias de treinamento para, enfim, criar uma cultura de cibersegurança, né? Então, para conscientização, por exemplo, a gente envia um phishing para uma pessoa, claro que com o consentimento, né, de toda a instituição e tal, e num ambiente controlado. E quando a pessoa percebe que ela caiu num phishing, ela consegue cair em si e perceber que, de fato, ela cometeu ali um erro, que ela está distraída, que ela está deixando de lado alguns cuidados, sabe? Então, a partir disso, a gente desperta o ponto da conscientização. Só que a gente não pode ficar... Não é eficiente a gente ficar mandando phishing toda semana, por exemplo, né? E as pessoas começarem a perceber e não necessariamente estariam, digamos, treinadas. Então, entram estratégias de treinamento. Como é que a gente vai construir materiais pedagógicos, educativos, que vão levar essa conscientização e, ao mesmo tempo, de quando em quando, a gente poder testar se as pessoas estão tomando os cuidados que a gente espera que elas estejam. Não, É uma fora que questão se de... mandar, desculpa, se mandar a mesma coisa toda semana ali, de repente tem a famosa rádio peão lá, né? O pessoal, ó, Exato. não acredita naquele cupom do iFood não, que é teste, hein? E Aí quando vê, não, nem é, né? aí não prova nada também, né? Que depois a Exato. gente acha que o pessoal não tá caindo, mas na verdade não tá caindo porque alguém avisou eles, né? Exato, exato. E aí tem essa questão, né, que para efetivamente a gente conseguir desenvolver essas estratégias, a gente precisa envolver as lideranças, a gente precisa estimular, né, a gente precisa de, de ter também materiais ricos e interessantes, né, nessas campanhas. Para, enfim, a gente conseguir, ao longo do tempo e dessa constância, a gente conseguir criar uma cultura de cibersegurança, conseguir despertar uma consciência dentro das pessoas de uma organização, uma noção de responsabilidade compartilhada, sabe? Onde todo mundo ali contribui e está ciente de uma forma que todo esse cuidado coletivo possa, de fato, ter contribuir para uma proteção de toda uma infraestrutura. E para isso também a gente depende que as empresas também valorizem isso, né? Também possam, tipo, de alguma forma premiar as pessoas que estão se dedicando a isso. Porque a gente sabe que no dia a dia, né, a maioria dos profissionais estão sobrecarregados, estão em contextos que, tipo, a cibersegurança ali é mais uma das coisas que a pessoa vai ter que lidar. Então, a gente sabe, né, por isso que a gente já, voltando para a questão da estratégia, a gente já tem que ter isso em mente na hora de elaborar os treinamentos e tal. Não pode ser uma coisa muito longa, mas ao mesmo tempo não pode ser algo muito superficial. Então, é E todo também, um cuidado que a gente precisa ter, né? exato, e é difícil elaborar esse tipo de treinamento porque ele exige também que seja conectado à realidade, né? Não adianta eu chegar com um monte de palavra solta ali, um monte de coisa técnica, e na hora de. Porque na hora de identificar o problema, identificar um golpe, a pessoa não vai associar com a palavra técnica, né? Ela vai associar com o cotidiano dela, com aquilo que ela tá em contato. Então a gente vê aí, principalmente os bancos, né, hoje, ampliando cada vez mais as propagandas anti-golpe deles, levando isso para o público. Por quê? Né? Porque é prejuízo não só para a organização, além de para as pessoas, claro, mas também é trazer aquilo para a realidade, né? Trazer para o cotidiano, para o contexto que as pessoas se incluem também, né? Uhum. E até fazendo uma ligação com aquilo que a gente já conversou, acho que a gente até estava em off, a gente conversou sobre a questão de a comodidade, a conveniência, ela também tem o trade-off da questão de vulnerabilidade, né? Daí você pensa assim, você tá com um smartwatch, vai fazer um pagamento em algum barzinho, alguma coisa, e aí ali já tem um Wi-Fi que é público, e aí a gente começa a pensar assim na possibilidade de portas que podem estar abertas em toda essa dinâmica, né?
Então, também levar essa conscientização assim que o conforto, a comodidade, a conveniência, ela nunca vem de graça, né? Existem sempre lacunas ali que às vezes a gente ignora, mas é interessante que, por mais que a gente confie nesses dispositivos e nas pessoas que operam essas redes e tal, mas que a gente tenha essa consciência, né? Que toda a conveniência e comodidade ela vem em troca de alguma coisa. E aqui na nossa plataforma, cara, a gente é uma plataforma de envio de mensagens, onde a gente consegue elaborar templates de e-mails e de comunicações em geral. A gente faz as campanhas, a gente faz os disparos e depois a gente consegue ter uma série de indicadores de benchmarking e extrair esses dados e para poder fazer análises mais profundas. E recentemente também a gente trouxe a funcionalidades de IA para auxiliar nas criação dos modelos. Então, por exemplo, a gente quer escrever sobre, no exemplo aqui está sobre saúde mental e produtividade, mas a gente não tem um título, então a gente pode pedir para a inteligência artificial gerar alguns títulos para a gente. Se a gente quiser buscar, por exemplo, notícias sobre saúde mental e produtividade, para colocar alguns links ou buscar referências. Então, uma série de fatores que tornam mais. Uma série de funcionalidades que tornam mais. é, a experiência mais rica, né, do usuário para poder gerar um conteúdo. Às vezes a pessoa. Às vezes você precisa criar uma campanha, alguma coisa e se pega, tipo, travado ali, dá um branco, alguma coisa. É uma funcionalidade que às vezes dá uma destravada, assim, te dá algumas ideias de alguns caminhos possíveis. E a gente também inseriu o comando por voz, né? Que além de digitar como input ali para buscar, você pode agora dar, através de comandos por voz, também fazer as pesquisas. E para assinaturas a partir do plano Advanced, a gente tem um portal chamado MyFishX, que é muito interessante que para liderados de uma organização, você consegue acompanhar como é que quantas tarefas você tem pendente, quantas você já fez, quais quanto tempo faz que você não acessa a plataforma, quanto tempo faz que você fez a última atividade. E para os líderes, você consegue fazer comparações de como está o seu desempenho individual, como está o seu desempenho perante o time e como está o seu desempenho perante a companhia toda. Então é uma série de indicadores que vão de encontro com o que eu comentei antes, que é a questão de que para criar uma cultura forte de cibersegurança, uma cultura sólida, a gente precisa do envolvimento dos líderes, né? A gente precisa que os líderes estejam dispostos e que estimulem seus liderados a olhar para isso. Então é uma ferramenta bem interessante que vai nesse sentido para a gente poder até chegar num ponto e verificar que de fato o cliente A, o cliente B nosso está conseguindo manter uma, uma prática de uma cultura de cibersegurança sólida, né? E para quem quiser saber mais, só entrar em contato com o nosso comercial. Com certeza o pessoal vai atender prontamente. A gente também tem um time de CS pronto para fazer POVs e disparos como um teste, como uma prova da nossa ferramenta, para fazer uma experiência na nossa ferramenta. E no mais, eu acho que é isso que eu tinha para trazer por hoje. Espero que tenha sido sucinto e trazido alguns pontos que eu acho que são relevantes na discussão de cibersegurança hoje em dia. E no mais é isso, Rafa. Mais alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa? Acho que é isso. A gente vê, né, cada vez mais isso se tornar muito importante, né, dentro das organizações. Apesar de
ainda ter uma falta de maturidade sobre a compreensão da importância disso, né? A gente sabe que os ataques ali sempre vão começar pelas pessoas, então acaba sendo repetitivo falar, pô, a porta de entrada para um ransomware são as pessoas. É aquilo que a gente sempre fala, né? Engenharia social mais o phishing é sempre igual a Igual a ransomware. Renzo, né? E isso vai acontecer, não tem jeito. É reduzir essas portas, é saber identificar. Acho que fica cada vez mais claro isso, né, dentro das organizações. E é saber como lidar, né? Acho que tá aí a importância da Fichex, que é saber como comunicar, fazer, transformar aquele conteúdo ser interessante, como que ele vai poder ter aderência dentro dos times, das equipes. Então a gente vai pensar uma plataforma igual o MyFichex, por exemplo, né? É conseguir medir que os liderados estão fazendo, que cada setor, qual que é o aproveitamento ali, não só com treinamento, mas com as simulações, com os comunicados internos, com a assinatura de política, porque é isso que traz o desenvolvimento dessa cultura, né? É assim Com certeza. que a gente. E Porque, pô, vale, e eu acho que vale ressaltar também que o nosso time de CS também já tem anos de experiência, então isso é um outro fator que faz muita diferença, né? Assim, a gente tem todo um time que já testou muita coisa, já fez muitas campanhas, então já sabe que tipo de campanha funciona para que tipo de nicho de mercado, em que época do ano, e é um know-how que é muito específico, assim, que eu acho, considero muito valioso, assim, né? com certeza. Associado a toda a nossa plataforma. Com certeza. E também a gente vai pensar que cada é, nível hierárquico ali, cada tipo de pessoa dentro das empresas tem suas próprias necessidades, né? E aí não dá pra gente não falar que as pessoas treinar só de golpe bancário, porque óbvio é o que mais acontece, mas também tá ali em propaganda por e-mail, em link no Instagram, e ninguém tá isento. A gente vai falar que, pô, nem quem tem conhecimento 100% não vai falar assim, pô, esse link aqui realmente ele é estranho só de bater o olho, né? A gente vai ter esse contato, exige ter o pensamento crítico ali de, pô, esse link aqui tá esquisito. Se é esquisito, não cabe a mim identificar, cabe a mim não clicar, né? Já começa É, assim, né? Não sair, segurar os impulsos. Pô, a gente mesmo, eu direto tô ali numa rede social, pô, clica aqui pra ver esse vídeo. Você vai, é o feito para aquilo, né? Pra gente e é a clicar. promoção do iFood, Exato. é aquela vaga milagrosa no LinkedIn, são vários os baits, né? São várias as iscas que só depois do clique é que bate uma reflexão, né? Você fala, E, putz, é, coloca ali a mão e, na testa. e é justamente esse tipo de coisa que a gente precisa ficar atento, né, cara? Porque uma coisa é tipo eu aqui no meu computador pessoal, você no seu celular e tal. Outra coisa é tipo dentro de grandes instituições, dentro do ambiente corporativo, nos dispositivos da corporação. É, são situações diferentes, né, que exigem cuidados diferentes. Então, eu acho que esses três pilares são fundamentais, assim. A discussão, ela é bastante técnica, sim, envolve muita questão de infraestrutura, mas é aquilo, precisa ter uma conscientização das pessoas através de treinamento, através de estratégias de criação de treinamento para conseguir chegar num ponto de uma cultura de cibersegurança sólida. Não é algo que se constrói também do dia para a noite, né, cara? É um cultivo, né? É uma série de passos ali, é uma caminhada, mas que, como a gente conversou antes também, se faz necessária porque, como também já foi dito antes, os ransomware estão aí, o phishing está aí. Não é como antigamente, por exemplo, a gente tinha o SQL injection lá, um tipo de ataque que você ia lá na tela de login e colocava um aspas igual a um, e aí entrava.
porque quebrava o sistema de autenticação. Hoje em dia já tem frameworks que resolveram isso. Porém, hoje em dia a gente ainda não tem frameworks que resolvam a questão de ransomware, a questão de phishing, né, cara? Então, a gente precisa. O meio que a gente consegue mitigar isso hoje é através de todo esse trabalho de conscientização, estratégia de treinamento e criação de uma cultura de cibersegurança, né? Total. E a gente tem que pensar que conscientização é lento, é devagar. A gente vai pensar, pô, sei lá, 30 anos atrás era difícil a galera usar cinto de segurança, sabe? Hoje a gente não vê mais, É isso. entende? A gente vai pensar aí, e tudo isso passa por processo de conscientização. A galera ficar um passo atrás ali na linha amarela do metrô, sabe? Atrás da linha do metrô. Pô, cara, você via 10, 15 anos atrás, a galera ficava ali colada no trem, esperando o trem chegar. Hoje não vê mais isso, sabe? E é por quê? Por causa de campanhas. Então eu sempre falo que esse tipo de campanha, esse tipo de comunicação é sempre a propaganda de metrô, sabe? Porque parece que ela é indireta, mas ela tá ali o tempo inteiro. Ela tá aparecendo ali o tempo inteiro, explicando o que você tem que fazer, como que é, porque quem que ensinou a população de São Paulo que o lado direito da escada é para você ficar parado e o da esquerda é para subir? Entende? São É, campanhas de comunicação. A gente vai. e É se isso tornam que. culturas de fato, né? Se torna uma cultura de fato. Exato. Esse exemplo do cinto de segurança é muito isso, né, cara? Se tornou uma cultura de fato. E não foi por outro meio senão a conscientização, né? A campanha de conscientização. Exato. Então, acho que é um passo a passo. As empresas precisam compreender isso, porque hoje a gente teve uma migração muito grande do que, se a gente for falar aí, começo dos anos 2000, antes, a gente via muito esse ataque focado em pessoas, né? Diretamente para impactar as pessoas, né? Chantagear ali, fazer isso. E hoje não, hoje os ataques são visados em pessoas, mas para prejudicar organizações, né? Aham. Então, as organizações precisam compreender que elas fazem parte desse ciclo, né? E que não é, a gente está aqui blindado ou isso vai acontecer, não tem o que a gente fazer. Não, tem. É um processo, é um treinamento, é levar aquele treinamento digital. E se acontecer, você tem ferramentas para lidar, né? Sim. É aquela questão assim, a gente não resolve o ransomware, mas a gente consegue resolver para que ele não aconteça, né? Sim, Tipo assim, ransomware é uma coisa que, cara, eu não vou dizer que ninguém, porque ninguém é muita gente, mas assim, ransomware é um problema que é muito difícil de resolver uma vez que ele acontece. E, e você vai ter que fazer investimentos milionários, talvez, para tentar reverter. E então a melhor saída é garantir que ele não aconteça, né? Que ele evitar a possibilidade de acontecer, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a indústria, como um geral, vai hoje. E por enquanto são as medidas fundamentais que têm que ser tomadas, assim, porque ninguém. Não é só uma questão de tipo assim, é, fomos vítimas de ransomware e agora tá tudo criptografado aqui. São dias que a gente não vai conseguir trabalhar, que os servidores, os clientes não vão conseguir. E, cara, isso, igual eu mostrei a notícia no início, assim, tipo, é tempo de trabalho, é recurso, e nada garante que a gente vai ter a infraestrutura como a gente tinha antes, né? Então, é fundamental, cara. É a questão de manter essa cultura de cibersegurança é algo fundamental para grandes corporações, médias e até pequenas, cara, porque se a gente for ver, cara, não é não é um investimento que vale a pena ser negligenciado, né, cara? total. E é isso. Acho que é isso. A gente trouxe aí os pontos que a gente sempre está discutindo. Acho que o mercado está sempre discutindo também. Eu, e além de discutir, precisa chegar, né? Precisa estar lá, ter a visualização da importância daquilo.
É igual a segurança do trabalho. Você vai em. Hoje você não vê. Vai numa grande empresa aí de varejo, tem as pessoas responsáveis pela segurança do trabalho, tem políticas de segurança do trabalho, e com o tempo a gente vai ver cada vez mais isso dentro da segurança digital também, porque se a gente não está falando de pequenas empresas, e quando está também, elas são grandes prejudicadas, que aí é onde toca mais na ferida, mas também estamos falando de empresas gigantescas, e exemplo não falta, tanto em governo quanto no setor privado, né? Aham. Mas é isso aí. Muito obrigado aí, Antônio, Eu que agradeço, Rafa. e que venham mais. E se quiser saber É, mais, a gente deixa aí sempre o convite, falar com o nosso time de vendas, a gente agenda uma apresentação, demonstra como que a Fichex pode te ajudar a criar esse programa de conscientização, elevar a cultura de segurança e trazer todo esse tipo de comunicado, assinatura de políticas, criação de conteúdos, identificação de phishing, tudo isso está dentro do nosso sistema e a gente pode te ajudar. Obrigadão, Antônio, e até a próxima. valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.